O vídeo de hoje é para deixar dicas para você aí, ó, de 4 formas de fazer mudas de suculentas e ter vasos cheios mais rápido. Vamos falar aí de berçários, vamos falar de reprodução e também uma técnica aí de enraizamento para você não desperdiçar nenhuma planta no momento da poda, né? E também vou atender o pedido do amigo inscrito aqui no canal, que é o Marcelo Reis, né? Ele colocou o pedido dele aqui. Quando puder, faz um vídeo ensinando as formas de fazer mudas de suculentas, mudas com folhas, onde colocar e cuidados que devemos ter para dar certo e nascer uma nova suculenta através da folha. Então pode ser que você que está assistindo tenha aí a mesma dúvida do Marcelo, então eu te convido a ficar até o final do vídeo, que com as 4 dicas que eu vou passar para você aqui hoje, eu tenho certeza que logo logo você também terá assim, ó, baciadas, floreiras e vasos lotados aí de suculentas também. Então, para começar essa reprodução, o que você precisa é ter a planta mãe, né? Tendo a planta mãe, você vai tirar ali uma folhinha e vai colocar lá no substrato para poder começar a brotação. O bom das suculentas é que quase todas as folhas, quando elas brotam, elas já brotam mais de uma mudinha na mesma folha, né? Então ali já começa a reprodução por causa disso, ó. Essa aqui, por exemplo, é só um pedaço de folha com várias mudinhas agarradas, ó. Então aqui já tem uma reprodução muito boa. E como você pode ver, ó, uma grande maioria delas já começa ali a colônia já na própria folha, né? Então por isso que a gente consegue reproduzir muito rápido. E tem umas que já começam a crescer muito rápido no próprio berçário, né? Por aqui eu tenho o costume de deixar ela nos vasos, nos berçários, e vou deixando elas crescendo até chegar a um certo ponto e depois eu retiro e coloco num vaso maior, né? Quando elas já estão maiorzinhas. O berçário em si é só mesmo para poder ter aqueles cuidados especiais do início ali, né? Que é controlar a rega e controlar também a questão da adubação. Porque o começo do berçário, ele não exige muitos exageros, né? Tem que ser tudo ali com muita calma, com muita cautela, porque se trata de uma mudinha, vamos dizer assim, se trata de um filhotinho, né? Que precisa de cuidados especiais. O primeiro passo, então, é espalhar aí as folhinhas, né? Sobre um substrato. Com alguns dias depois, já começa a liberar raízes e até mesmo algumas mudinhas. Quando chegar nesse processo, é importante que você dê uma leve enterrada nas folhinhas para poder cobrir as raízes e aí sim começar a jogar uma aguinha de leve, né? Dar ali uma pulverizada de leve, só mesmo para elas saberem, né, que existe água. Quando elas liberarem as raízes, é importante que a gente cubra essas raízes porque elas podem queimar com o sol, né? Porque aqui normalmente a gente já cultiva elas tomando o solzinho da manhã. Depois de encostar um pouquinho de substrato na raiz dela, então ali a gente já pode começar a jogar um pouquinho de água com canela, né, pelo menos uma vez por semana, para ajudar no processo de enraizamento e também na liberação das mudas, ó. Como você pode ver, toda folhinha que é enterrada libera a mudinha bem mais rápido. E foi dessa forma que a gente conseguiu aqui as baciadas de todas as suculentas que a gente realmente gosta bastante, né, e quer ter as baciadas. Até porque no cultivo das suculentas é sempre importante a gente fazer essa retirada de folhinhas para colocar no berçário para poder reproduzir. Porque a gente sabe que as suculentas, elas tendem a melar, a apodrecer, a dar um problema ou outro. Então, quanto mais rápido a gente conseguir fazer a reprodução, melhor. Tanto para a questão de ter um vaso cheio que todo mundo gosta, mas também para continuar tendo aquela espécie, né? Não perder ela no cultivo. Um bom exemplo é essa aqui, ó, que é a Lovely Rose. Como você pode ver, tem folhinha dela que já libera 3 brotinhos, ó, 3 mudinhas de uma vez. E assim a gente vai conseguindo ter as baciadas que normalmente você que acompanha o canal vê por aqui, né? Para quem não tem muito espaço para fazer o berçário deitado, pode fazer ele também assim, ó. Coloca lá uma agulha na linha e passa a linha em todas as folhas e faz aí um berçário na vertical. Em questão de uma semana também já começa a liberar raízes e até mesmo algumas mudinhas, como você pode ver. E isso prova pra gente que elas não precisam de água nos primeiros dias mesmo até liberar raízes e mudas. A segunda forma de fazer muda, de reproduzir as suculentas é através da poda, né? Mas é importante aprender do jeito certo aí para não perder nenhuma muda, né? Nenhuma poda. Por aqui elas brotam sempre que a gente poda e também a mudinha mãe, né? A cabeça ali da planta sempre enraiza bem.
Vou mostrar para você uma técnica muito boa aqui de enraizamento, que ajuda bastante a manter a planta viva enraizando e você não perder nenhuma planta depois da poda. Vou aproveitar para dar exemplo para você usando essa baseada aqui, ó, de Mayalen, porque elas deram uma esticada, né? Então perdeu um pouco da forma e também perdeu um pouco da coloração. Eu gosto delas mais baixinhas, mais compactas. Então eu vou cortar todas as cabeças aqui, ó, fazer a poda e aí mostrar para você um procedimento que a gente faz aqui que é muito bacana, que ajuda a enraizar todas elas de forma bem segura. Depois de fazer a poda, você pode colocar aí um pouquinho da canela moída, canela em pó, para poder ajudar na cicatrização. E aí depois você vai fazer a retirada de algumas folhinhas para dar uma alongada no caule, né? Para deixar caule para você colocar do jeito que eu vou colocar aqui, ó. Vou furar essa vasilha toda e vou colocando assim, ó. Nos furinhos eu coloco o caule ali, pego essa vasilha e coloco ela num local depois que ela continua tomando o sol da manhã, né? Ela precisa continuar tomando o sol para continuar fazendo a fotossíntese e a planta continuar desenvolvendo mesmo sem raiz, justamente para enraizar. Aqui, ó, depois de 15 dias, você já vai ver o resultado, ó. Ela já enraiza toda, porque nesse local aqui, mesmo quando caía a água na hora da rega das outras plantas que está ao lado, a água batia só por cima, mas não ficava parada na planta, né? Então ela não tinha questão de encharcamento. E aqui o aproveitamento é 100%, né? A gente não perde nenhuma planta. Como você pode ver, ó, todas muito bem enraizadas e prontinhas agora para poder já ir para o substrato, para absorver os nutrientes que tem no substrato. Fiz isso aqui só para você ver a quantidade de raiz que realmente libera e que realmente dá muito certo essa técnica de colocar elas para enraizar numa vasilha sem água, sem terra, sem nada e manter elas ali tomando sol da manhã. Que como você pode ver, ó, já está tudo plantadinho e você já consegue ver aqui, ó, a beleza da planta, né? Eu gosto muito da baseada com elas assim, ó, baixinhas e ficando mais compacta. Aqui agora eu já vou jogar também uma calda que a gente prepara aqui com 1 litro de água, 1 colher de canela moída e uma tampa de água oxigenada 10 volumes, né? Que é aquela de ferida. Como agora elas têm raiz à vontade, então elas já estão sedentas aqui, ó, por essa caldinha e também pelos nutrientes que já tem no substrato. Então, faça essa reguinha aqui de boa, jogando entre uma e outra. Se cair em cima também não tem problema não, que depois a gente dá uma lavadinha, né? 100% do aproveitamento da copa e vou mostrar para você então agora também aqui, ó, 100% de aproveitamento do caule que ficou, né? Porque estimulou a liberação de mudinhas para todo lado, como você pode ver, que agora é só aguardar alguns dias, essas mudinhas vão crescendo e aí depois a gente escolhe ou retirar elas daqui ou até mesmo deixar por aqui mesmo. Aí a escolha é sua, mas por aqui a gente costuma retirar e ir fazendo as baseadas como você costuma ver por aqui quando assiste os nossos vídeos, né? As folhinhas que eu retirei também lá há 15 dias atrás, ó, todas elas enraizaram e todas elas já estão liberando mudinhas também. Essa técnica que você acabou de assistir, a gente faz ela em todas as suculentas aqui do nosso cultivo. Uma delas que a gente faz muito isso também, é essa aqui, ó, que é a Letícia, né? A gente também faz a poda, retira lá a cabeça da planta, coloca para enraizar do jeito que você viu aí anteriormente. E depois, ó, vai surgindo as mudinhas através do caule. É importante sempre que fizer a poda, manter algumas folhinhas no caule, porque essas folhinhas é que vai ativar aí o desenvolvimento e a brotação que continua ali vindo pelo caule. Esse procedimento de poda a gente faz aqui também nas nossas suculentas gigantes, né? A gente faz a poda, mantém ali umas 2 ou 3 folhas no caule e depois ela vai brotando, né? Depois da decapitação. E aí costuma surgir uma muda, às vezes 2, às vezes 3. Não tem como a gente saber quantas vai surgir, mas sempre dá certo. Sempre tem ali brotação e reprodução. A gente espera crescer um pouquinho, logo logo ela mostra um fiozinho de raiz. A gente espera aparecer esse fiozinho de raiz e retira ela e já leva ela para o berçário ou para um novo vaso, né? Que seja pequeno para ela começar a crescer, desenvolver. À medida que ela for crescendo e desenvolvendo, a gente vai trocando aí o tamanho de vaso.
Me perguntam muito qual a adubação que a gente coloca no berçário. Quando as plantas estão ainda no berçário, a gente só coloca mesmo a reguinha ali de água com canela e água oxigenada, né? Já é o suficiente para elas desenvolverem. À medida que elas vão crescendo, a gente vai retirando elas e vai esparramando elas aqui para todo lado, né? Como você pode ver, um bom exemplo é essa daqui, ó, que é a mini paraguaense, que a gente vai colocando mudinha dela para todo lado, tanto muda feito por caule ou por folhas, né? Faz esses vasinhos pequenos assim também, ó, vai preenchendo com uma boa variedade delas, né? Então a gente pode brincar aí no cultivo. A Polidones, por exemplo, a gente fez algumas mudinhas através de folha. É uma planta muito boa para dar haste floral, mas dá muita muda através de folhinha. Então, toda folhinha dela que a gente coloca para brotar, normalmente brota. Algumas costuma dar até uma colônia já logo ali na folha de brotação. E dessa forma a gente vai fazendo então as nossas baciadas, os nossos vasos cheios, nossas floreiras, né? E aí, como eu te falei, se você é iniciante no cultivo, é importante no início pegar essas mudinhas pequenininhas, colocar elas em vasos pequenininhos, né? À medida que elas vão crescendo, aí você vai percebendo que ela cresceu e aí sim você muda ela para um vaso maior, para uma baciada maior, para uma floreira maior, como é o caso dessas antíquas aqui, ó. A terceira forma de fazer mudas de suculentas, de reproduzir elas, é através da muda de caule, né? Uma boa quantidade de suculentas, elas são muito generosas e dão muitas mudas através do caule. E normalmente essas mudinhas, quando elas pegam ali um certo corpinho, um certo tamanho, elas vão liberando raízes. Então é só você dar uma leve forçada com o próprio dedo assim, ó, empurrando ela para baixo, que você já consegue retirar ela, ó, e ela já sai até com raiz, tá vendo? Tem ali um fiozinho de raiz, já pode retirar. Algumas vezes acontece de sair também sem raiz, mas não tem problema, ela já está prontinha. E aqui agora é só escolher o local que vai colocar. Eu vou colocar ela no berçário para ela continuar crescendo e desenvolvendo, com os cuidados do berçário. Colocando no substrato seco, como eu sempre falo por aqui. E como você pode ver aqui, ó, a grande maioria delas brota pelo caule e já deixa ali logo a raizinha prontinha para retirar. Você pode escolher deixar, algumas eu deixo aqui, como é o caso dessa Water Lily, que eu era doido para poder ter uma dessas daqui, ó, com um buquezinho de mudas em volta, né? Então algumas a gente deixa assim para poder curtir também, apreciar, como é o caso da Angel também, que eu gosto dela nesse formato de arvoreta e com as mudinhas bem agarradas pelo caule. Mas de vez em quando eu venho aqui, faço uma podinha, retiro uma mudinha e coloco ela para enraizar e formar uma nova planta, né? Por isso é bem importante de vez em quando você retirar as folhas de baixo para poder liberar espaço para novas mudas surgirem também, né? À medida que a folha for ficando seca, é importante você retirar, porque aquela folha costuma deixar a gema no caule e aí surgem novas mudinhas, como é o caso dessa daqui, ó, que é a Afterglow. E aí é só esperar a mudinha dar a raizinha dela ali e fazer a retirada e ir colocando em outros vasos, né? Como o caso dessa Fantôme aqui também, ó, que é bem generosa para dar mudas pelo caule. A gente dá uma apreciada nela também durante um certo tempo, mas aí depois, quando a gente vê que a mudinha já está prontinha, a gente também faz a poda, coloca ela para enraizar e logo tem uma nova planta prontinha num novo vaso. Quando você retirar a nova mudinha que está no caule, é bem importante você deixar uns 3 dias ela fora do vaso para ela poder cicatrizar e aí depois você pode colocar no substrato ou você pode fazer aquele método que eu ensinei lá no início, né? De colocar num pote vazio ali sem nada e deixar enraizar para depois você retirar ela e levar para o substrato. É importante que o substrato de qualquer suculenta seja bem drenante, bem aerado, bem fofinho mesmo, vamos assim dizer, né? Mas principalmente para as mudinhas novinhas. Importante que ele seja bem aerado, né? Que é quando o substrato fica bem fofinho mesmo, onde você consegue até fixar o seu dedo ali com tranquilidade. A quarta forma de reprodução é através de haste floral, né? Aqui a gente tem o costume de quando sai uma haste floral, a gente não espera para ver a floração. A gente aproveita esse início dela, que ela está cheia de energia, cheia de saúde, para poder fazer uma nova muda.
O aproveitamento delas por aqui é 100% das vezes garantido. A gente faz muita muda aqui através de haste. Algumas a gente deixa a haste chegar a florescer, mas a grande maioria a gente retira ela logo no início, porque aí ela está prontinha para virar uma nova planta. Normalmente a gente já fica de olho, esperando ela crescer. Assim que ela dá ali um caulezinho, a gente já faz uma poda aqui, ou algumas vezes até uma poda de beliscão mesmo, retirando com a própria unha, e já leva ela para o substrato seco e já põe ela para enraizar. E sempre dá certo. Até suculentas mais complicadas para fazer muda, como a argila, a gente consegue fazer esse procedimento de mudas através da haste, né? Espera ela crescer um pouquinho, como você está vendo aqui, ó, e logo já faz a retirada e já põe ela lá no substrato seco para poder enraizar. Quem acompanha o canal já viu aqui a quantidade de argila que a gente tem. A gente tem aqui na base de umas 5, 6 mudas de argila, né? Tudo feito através de haste. Mas se caso você quiser curtir também a floração, você pode deixar ela florescer. Depois você poda ali a parte da flor e deixa só o caule plantado, que ela continua florescendo e liberando mudas. E dessa forma nós vamos fazendo as nossas baciadas por aqui. Tem uma pessoa também que é muito boa para fazer reprodução de suculentas, que é a Bel, né? Inclusive hoje ela vai participar aqui do nosso projeto Qual o Seu Dom e Talento. Então, se você gosta aí de um bom relato de vida, de uma boa história, eu vou te contar a história da Bel. A Bel, ela é uma amiga que eu conheci através do canal. Ela tem também uma chácara, um viveiro chamado Pedacinho do Céu. Ela vai mostrar para você o viveiro dela daqui a pouquinho como está agora, mas olha onde tudo começou. Ela começou, foi ganhando forma e hoje ela tem lá, além do viveiro, tem vários arranjos, muita quantidade de planta lindona, tanto para o cultivo dela quanto para a venda. Então, através do amor pelas plantas, ela acabou descobrindo aí um dom e um talento, que é mandar caixinhas da felicidade aí para todo o Brasil, né? Por aqui a gente tem o privilégio de vez em quando receber algumas caixinhas dela. E agora ela vai mostrar para você um pouquinho aí do dom e do talento dela. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bel e o Marcos me fez o convite para participar do projeto dessa semana, né? E eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês. Para quem gosta de plantas sabe, né, que é uma paixão muito grande. Eu sempre gostei de plantas, samambaias, flor de maio, essas coisas assim. Até que um dia eu conheci as suculentas. A gente sempre começa por aquelas simplesinhas, né? Paraguaiense, a Pulvinata Ruby Blush, que eu tinha muito, o Cedo Morganiano. Então sempre esses era o mais comum, a gente tinha acesso. E eu fui me apaixonando e descobri essa infinidade de suculentas que existem. Quanto mais o tempo passa, né, mais suculentas diferentes aparecem, mais hibridações e cada uma mais linda do que a outra. Esse mundo da gibiflora. Então, trabalhando com isso, cultivando isso, eu descobri que era prazeroso para mim e que eu poderia também proporcionar prazer para os outros. E aí eu resolvi vender. Eu comercializo somente mudinhas que eu tiro das minhas matrizes aqui. Eu compro uma planta diferente, às vezes faço corte, né, para que ela saia mudinhas, e aí eu comercializo. Então, por isso que às vezes eu tenho uma planta hoje, vendo, depois eu vou demorar uns 2 meses para ter novamente. Mas é uma paixão maravilhosa, é um dom que Deus me deu de mexer com essas meninas. Sou apaixonada, acho muito lindas, perco nada, meu dia fica todinho aqui. Eu não vejo a hora passar, eu não vejo o tempo, não tenho cansaço, não tenho depressão, não tenho tristeza, porque às vezes o momento vem, chega a tristeza, a gente chega aqui no meio das plantas e logo vem a alegria. Essas plantas são muito generosas, elas dão muita mudinha. Aqui o meu espaço até é bem grandinho, tenho muitas mudas, comercializo várias gibifloras, equevérias, sedevérias, tenho várias, né? E agora o pessoal está gostando demais de colônia. Olha que linda essa colônia de Humberto Villa, é uma planta muito prolífica, dá muita muda. Paniculata,
Olha que linda essa paniculata. A Cubic Frost, olha que espetáculo que fica uma colônia. Imbricata, dá muita mudinha. Gente, como dá muda essa imbricata. A Blue Waves, olha que linda essa Blue Waves. Eu não tenho nem coragem de tirar muda. Eu tenho muda delas para venda fora daqui, dessa bacia. Porque essa bacia está simplesmente maravilhosa. A Calha Argentea, olha que espetáculo que tá essa Calha Argentea. Tem essa colônia de Nobile, olha que cor maravilhosa que ela tá. Essa tá linda, essa só tem acho que 3 ou 4. Mas olha essa aqui, ainda não tá com toda a coloração, mas olha esse vaso de Nobile, que espetáculo que tá. Então são plantas que nessa época agora, outono e inverno, elas ficam simplesmente maravilhosas, super colorida. É um mar de cor, olha que show que fica. Tem umas pequenininhas também, ó, também são colônia. Essa é uma Blue Song, olha como que ela dá muita mudinha. A Dilling, são colônias lindíssimas para quem gosta de colônia. A Cântica é um espetáculo à parte. Camisole também faz uma colônia muito linda. Cristatas, olha que show que fica essas meninas. Então são plantas muito lindas que dão muitas mudinhas. Essa é a Vitor. São lindas, gente. Marcos, muito obrigada por ter me convidado para esse projeto. Realmente, suculentas é um sonho, um dom e um talento que a gente desenvolve à medida que vai mexendo com essas meninas. Um beijo no seu coração, Marcos, um beijo no coração da Ju e um beijo em cada um dos seus inscritos. Muito obrigada por ter se lembrado de mim. Nós que agradecemos, Bel, pela sua participação aqui no projeto, qual é o seu dom e talento. E você que está assistindo, se gostou das plantas da Bel, pode chegar uma caixinha como essa daqui, ó, aí para você na sua casa. Só você deixar nos comentários que tem interesse que eu passo para você o zap da Bel e você entra em contato com ela, tá bom? E se você também quiser participar do projeto, ainda dá tempo, né? Do nosso projeto aqui, qual é o seu dom e talento, só deixar nos comentários também que eu explico para você como participar. Tá certo? Combinado? Espero que tenha sido útil aí o vídeo para você e que a partir de agora você reproduza bastante aí as suas suculentas e tenha vasos cheios de qualquer uma delas. Então esse foi o vídeo de hoje, agradeço pela sua companhia, você que é meu parceiro e minha parceira sempre aqui até o final de cada vídeo. Agradeço muito pela sua companhia, desejo para você o melhor dessa vida sempre. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.